Olá, ticos e ticas! Nossa aula de hoje será sobre verbos pronominais ou reflexivos. Os verbos pronominais ou reflexivos, pronominais ou reflexivos em português, são aqueles cuja ação é praticada e recebida pelo mesmo sujeito. Para que isso aconteça, sempre estão acompanhados de um pronome reflexivo, inclusive em sua forma infinitiva, com o pronome se. Exemplo: levantar-se, caçar-se, guerrar-se. Em muitos casos, os verbos pronominais têm formas não pronominais, que podem ou não ter o mesmo significado. Por isso, é necessário aprender bem como usá-los e os significados que podem assumir. Vamos saber um pouco mais sobre eles. Échale ganas. Confira. Miren el ejemplo. Te dije que no me pongas tanto. Me é o pronome reflexivo, pongas, o verbo. Observem a tabela. Para cada pronome reflexivo, refere-se a uma pessoa verbal, ou seja, a um pronome sujeito ou pronome pessoal. Para o pronome pessoal yo, o pronome átono me. Para tu ou os, te. Para ele, usted, se. Para nosotras, nosotros, nos. Para vosotras, vosotros, os. Para ellos, ellas, ustedes, se. A tabela, ela faz referência para que você, ao escrever a sua frase ou ler um texto, saber reconhecer que para cada pronome pessoal existe um pronome átono. Não esquecendo também que, na construção da sua frase, se não existir um pronome átono, é porque a sua frase não se refere ao verbo pronominal. O pronome reflexivo se pode ser de objeto direto e indireto. A princípio, o pronome se é um reflexivo que indica que a ação realizada pelo sujeito recai sobre ele mesmo. O se será um pronome reflexivo de objeto direto quando, além da ação recair sobre ele mesmo, ela se exteriorizar. Vejam os exemplos. Juan se lava. Juan se lava. Juan se peina. Juan se penteia. Juan se viste. Juan se veste. Nesses exemplos, o pronome reflexivo se é de objeto direto, porque a ação recai toda sobre o sujeito. Já para o se tornar-se um pronome reflexivo de objeto indireto, a ação não deve recair sobre o próprio sujeito. Exemplo: Juan se lava las manos. Juan lava as mãos. Aqui, o pronome reflexivo se, ele passa a ser de objeto indireto, porque a ação de se lavar não recaiu sobre o sujeito, e sim sobre uma parte, as mãos. E neste caso, o objeto direto dessa frase é manos. Vejam um exemplo de verbo reflexivo de objeto direto. Moisés, por favor, ¿podrías dejar de hacer eso y bañarte de una vez? Os verbos reflexivos em espanhol indicam ações de lugar ou posição. Acostar-se, levantar-se, alejar-se. Exemplo: Juana se alejó de las malas influencias de su vida. Juana se distanciou das más influências de sua vida. De forma, presença, aparência ou aspecto externo. Acortar-se, ocultar-se, estrechar-se. Exemplo:
Me acosté muy tarde e me desperté atrasada para a classe. Deitei-me ou dormi muito tarde e acordei atrasada para a aula. Ação de consistência, integridade ou propriedade. Agriar-se, manchar-se, romper-se. Exemplo: Catalina se rompió la rodilla quando se caiu de la bici. Catalina quebrou o joelho quando caiu de bicicleta. Ações de estado de ânimo emocional ou de consciência. Alegrar-se, molestar-se, preocupar-se. Exemplo: me molesta la deforestación. O desmatamento me incomoda. Também indica outras qualidades relativas à natureza, física ou não, de pessoas e coisas. Ablandar-se, calentar-se, liçar-se, secar-se. Como já mencionado em slide anterior, alguns verbos podem ser reflexivos ou não. Em alguns casos, o sentido permanece, mas em outros, o significado pode ser alterado. Todos se ocultaram para hacer-lhe uma surpresa. Todos se esconderam para fazer-lhe uma surpresa. Ocultaram los regalos para que los niños no los vieran. Esconderam os presentes para que as crianças não os vissem. Nos dois casos, o verbo ocultar-se tem o mesmo significado, mas o primeiro é reflexivo, pois o sujeito realiza e recebe a ação. As próprias pessoas esconderam-se. Agora veja outro caso. Me quedé em casa el sábado. Fiquei em casa no sábado. Quedamos a las 11 para sair juntos. Marcamos às 11 para sair juntos. Veja que, nos exemplos anteriores, o significado do verbo quedar-se mudou devido ao uso do pronome. Mais um exemplo. Juana se fue de la casa de Martín. Juana foi embora da casa de Martín. Juana foi a la casa de Martín. Juana foi à casa de Martim. Em cada exemplo, o verbo ir-se assumiu significado diferente, possibilitado pelo pronome. Ou seja, todo verbo reflexivo precisa de um pronome átono que o acompanhe. Se na escrita da frase não tiver um pronome átono e apenas um pronome pessoal, já não estamos mais falando de verbo reflexivo. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida, deixe lá nos comentários. Hasta la vista!